Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre o que é o espírito humano. Hoje nós vamos, nessa aula, falar aspectos básicos, fundamentais, se nós queremos crescer espiritualmente falando. Bom, e para isso, é claro, nós precisamos começar do começo, e do começo mesmo, tá? Vamos lá para Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Lá diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Preste muita atenção no que está escrito nesse texto, porque aqui está relatada toda a realidade daquilo que nós somos. Diz que o homem foi formado por Deus do pó da terra, ou seja, o nosso corpo físico veio do pó da terra. Mas o pó da terra por si só não existe nele vida. Mas então o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E quando isso aconteceu, quando o fôlego de vida ele veio sobre nós, o homem foi feito alma vivente. Notem que aqui está as mesmas características do que diz Tessalonicenses. Mostra que tem um corpo que veio do pó da terra, tem um fôlego de vida que é o espírito e a alma vivente. Então, novamente aqui, o aspecto triuno do nosso ser está colocado. O espírito é a força que nos dá a vida. E Deus é essencialmente a fonte de toda a vida. E ele diretamente colocou a vida dentro do homem. O corpo só tem vida se existir nele alma e espírito. E aqui nós já conseguimos compreender basicamente. Nós não somos o nosso corpo. Nós somos o fôlego da vida e a alma vivente, que é o resultado da junção do fôlego com o corpo. Quando o fôlego, que é o espírito, veio sobre o corpo, que é a matéria, formou um terceiro elemento, que é a alma. Mas não precisa se preocupar, você vai compreender muito profundamente tudo isso. Essa aula nós vamos falar bastante sobre esses aspectos fundamentais, mas nós teremos aulas mais profundas que vão explicar as atribuições de cada uma dessas nossas dimensões. Bom, então, essencialmente, o que é o espírito humano? O espírito humano é a parte imaterial do nosso ser. É a dimensão do nosso ser que nos permite transcender as limitações da matéria, do tempo e do espaço. O espírito, então, ele tem três características, né? Ele é imaterial, ele é eterno e ele é invisível. Notem que, novamente, aqui nós temos um aspecto triuno. Três em um. O espírito, três características. Deus, três pessoas. O ser humano, três dimensões, corpo, alma e espírito. Isso mostra alguma coisa pra gente, né? Parece que o Criador, né, propositalmente desenhou para que as coisas funcionassem a partir dessa base, desse princípio. Agora, como é o homem que não nasceu do Espírito? Nós vamos ter uma aula sobre as atribuições do Espírito, que vai mostrar para você como que aconteceu esse desligamento de Deus, que é por causa do pecado, né? O homem lá em Gênesis, ele pecou, e por causa do pecado ele foi espiritualmente separado de Deus. E uma vez que nós fomos separados de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de uma nova natureza. E como que é uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o seu espírito ativado pelo céu? Primeiro, Jeremias 17:9. Ela é uma pessoa que tem um coração enganoso. Ela tem uma natureza enganosa, corrupta e pecadora. Todos nós temos essa herança. Um homem que não ativou o espírito, ele tem um coração enganoso. Jeremias 17:9 diz isso com muita clareza. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E além de tudo, ainda é perverso. Quando nós não
ativamos o nosso espírito, nós também somos pessoas com um coração rebelde e insensível a Deus. Olha o que diz Ezequiel 36, 26. Existe a necessidade de Deus dar um coração novo, colocar dentro de nós um espírito novo, tirar da nossa carne o coração de pedra e dar um coração de carne. Existem muitas pessoas. Sabe de onde que vem a rebeldia? Vem do desligamento espiritual. A rebeldia, ela nasce de uma natureza caída. Toda pessoa que não nasceu de novo é rebelde e ela é insensível às coisas de Deus. Sabe esse negócio? Ah, já fui no culto, não sinto nada. Ah, esse louvor não sente nada, não percebe nada, não acha que está desagradando a Deus em nada. Opa, está insensível, porque está espiritualmente morta. Bom, que mais? Vamos lá. Um homem que não nasceu de novo, que não tem o espírito ativado, ele está com o espírito morto. Efésios 2:1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quando nós não ativamos o nosso espírito, não nascemos de novo, nós estamos mortos para Deus. E essa, inclusive, é uma grande questão, porque lá no jardim, Deus disse ao homem que o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas então Satanás, com toda a sua sagacidade, disse: Não, é certo que não morrereis. E não aconteceu a morte física naquele momento, mas aconteceu a morte espiritual. E é por isso que toda pessoa que não nasce de novo, infelizmente, está espiritualmente morta. Bom, além disso, quem não ativou o espírito, quem não nasceu de novo, está o quê? Separado da vida de Deus. É isso. Pela ignorância e pela dureza do coração. Está separado. Nós podemos viver com a mesma vida que Deus vive. Deus deseja que a gente viva com essa vida. Afinal, Ele soprou em nós o seu fôlego. Mas o pecado nos separou dessa vida. Mas fique tranquilo, existe um caminho de volta. E esse caminho de volta se chama novo nascimento. Quer viver espiritualmente ativo? Aliás, essa é a nossa proposta aqui. Esse seminário é um seminário de ativação espiritual. E eu preciso dizer para você, a ativação espiritual, ela começa com o novo nascimento. Por que a gente precisa nascer de novo, José? Bom, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado retirou de nós essa possibilidade. Nós fomos retirados, nós fomos desligados, nós fomos assassinados espiritualmente pelo pecado. Agora, ao pecar, o homem perdeu o acesso à vida de Deus. E aqui eu preciso mostrar para você com muita clareza. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O dia que o homem pecou, ele morreu espiritualmente. E é por isso que a gente precisa de um novo nascimento. Agora preste muita atenção, porque aqui eu tenho algo importante para te dizer. Muita gente pensa que nós somos pecadores por causa dos pecados que nós cometemos. Muitas pessoas pensam e imaginam que nós nos tornamos pecadores em consequência dos atos errados que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, deixa eu dizer para você algo, essa não é a verdade. Nós não somos pecadores em consequência dos pecados que cometemos. Nós somos pecadores em consequência da natureza que nós herdamos. E é por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para você, ó, desse pezinho de manga aqui e daquele outro lá.
Esse pezinho de manga aqui é uma muda, né? Ele tem fruto, pessoal? Não, mas o que que ele é? Um pé de manga. Ele frutificar é só uma questão de tempo. Sabe o que significa? A nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado. Portanto, não existe ser humano bonzinho. Todos nós fomos corrompidos pelo pecado. É por isso que você vê uma criança pequena, ela já faz as coisas, esconde. Ela comete erros. Parece que quanto mais causa dor, parece que quanto mais implica, quanto mais irrita, mais ela quer fazer. As coisas erradas não precisam ser ensinadas. Você já parou para observar isso? Por que isso acontece? Por causa da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza foi corrompida, portanto, pecar passou a ser parte dessa natureza. Então, se o homem cometeu esse erro, Gênesis 3:24 diz que uma vez que o homem pecou, Deus lançou esse homem para fora do jardim do Éden. E ele colocou uma espada inflamada ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se depois de consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tivesse consumido o fruto da árvore da vida, não existiria mais possibilidade de salvação. Ele estava eternamente condenado. O homem então perdeu o acesso à vida de Deus a partir do seu pecado. Agora, como que pode acontecer o novo nascimento? Como que eu posso herdar uma nova natureza? Como que eu posso mudar essa história e ativar o meu espírito? Romanos, capítulo de número 5, versículo 18, responde. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma possibilidade. E qual é essa possibilidade? Essa possibilidade é Jesus. Ele é o segundo Adão. Ele veio, cumpriu toda a lei e ele reabriu a possibilidade de nós termos uma eternidade saudável, de nós nos conectarmos novamente com Deus. Ele reabriu o caminho que foi fechado lá em Gênesis. Ele reabriu a possibilidade do acesso à árvore da vida. Ele reabriu a possibilidade de nós nos conectarmos diretamente com Deus através da sua justiça. E da mesma maneira que pelo pecado de um homem, todos os outros que vieram depois dele herdaram uma natureza pecaminosa. Quando nós nos conectamos a Jesus, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós vamos herdar a natureza de Cristo e, portanto, nós podemos ser reconectados com o céu. Eu não sei se seu coração se alegra com isso, mas o meu coração transborda diante da presença de Deus, diante dessa verdade. Jesus é a possibilidade concreta de nós ativarmos o nosso espírito no nível mais elevado. Jesus é a possibilidade concreta de nós redefinirmos o rumo da nossa história. Jesus é a possibilidade concreta de nós caminharmos ao encontro de Deus. Agora, para que você tenha revelação e clareza a esse respeito, você precisa do Espírito Santo. Porque João 16:8 diz que o Espírito Santo convence a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque é impossível nós crermos no Senhor se nós não tivermos o Espírito Santo. Da justiça porque Jesus foi para o Pai e nós não estamos vendo Ele caminhar conosco. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer para você aqui.
Jesus é a resposta que você precisa para ativar o seu espírito. Jesus é a única possibilidade de nós vivermos conectado com o céu. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. Agora, como que eu começo? Qual é o caminho para ativar o meu espírito? É o novo nascimento, é o primeiro passo. E o novo nascimento começa com arrependimento. Atos 17, 30 diz exatamente isso. Olha, mas Deus, não tendo por conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Você precisa se arrepender, não só dos seus pecados, mas da sua natureza pecaminosa. Você precisa se arrepender e se aliançar com Jesus. Esse é o primeiro passo para nós ativarmos o nosso espírito e vivermos no sobrenatural. Esse é o primeiro passo para nós desfrutarmos das promessas que Deus tem para nós. Agora, preste atenção. 1 João 5,11 diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você precisa ter Jesus para ter a vida eterna. A vida eterna é a vida espiritual. A vida espiritual, ela só se materializa através de Cristo. Ela só se torna uma realidade palpável através de Jesus. Ok? Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem, não tem. É simples assim. Às vezes as pessoas, né, querem complicar tanto, mas quer um texto mais claro que esse? Não precisa, na verdade. Então, vamos caminhar um pouco mais nesse sentido. O que acontece quando você nasce do Espírito? Em primeiro lugar, a sua natureza ela vai continuar terrena, vai continuar má, mas você vai passar a não confiar mais nela, porque você vai receber a boa semente no seu coração. Você terá uma transformação na sua vida. Olha o que diz lá 1 João 3,9: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. O pecado vai perder o poder sobre você, porque a semente de Deus será plantada dentro do seu coração. Eu acho tão coerente, né? A Bíblia, e isso é algo muito claro. É só nós olharmos para a interpretação do texto tal qual ele é. Diz que o novo nascimento é o quê? Uma semente de Deus que é colocada dentro de nós. Agora deixa eu te dizer, uma semente é árvore pronta? Não. Uma semente produz frutos? Não. Mas a semente é o começo. Então, o novo nascimento é o primeiro passo. Receber Jesus é o primeiro passo. Sabe o que vai acontecer com essa semente? Ela vai germinar, vai crescer e vai começar a frutificar. Quanto maior estiver, né, essa semente, essa árvore que foi plantada dentro de você, que é essa vida espiritual, quanto mais desenvolvido estiver o seu espírito, menos você vai pecar, ok? Agora, o simples fato da semente ter sido plantada, de você receber Jesus no seu coração, vai fazer o quê? Com que você deixe de pecar habitualmente. Com que você não viva continuadamente no pecado, porque você recebeu uma natureza de Deus dentro do seu coração. Olha que bênção tremenda! O simples fato de você confessar Jesus, de você se arrepender dos seus pecados, vai fazer com que isso comece dentro de você. Agora, o que acontece então? 1 João 5,4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Preste atenção, quando você nasce de novo, a sua fé é ativada. E a fé é a mão que nos permite nos mover no mundo espiritual, que nos permite buscar coisas no mundo espiritual. Nós nos movemos no mundo espiritual através da fé. E aqui eu preciso mostrar para você
todos aqueles que nascem de Deus, eles vencem o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando você nasce de novo, quando você confessa Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando a semente de Deus é plantada dentro de você, você vai se tornar sensível às coisas de Deus, conforme diz Ezequiel 36, 26. Você vai receber um coração quebrantado, sensível às coisas do céu. Você vai ser capaz de perceber o mundo espiritual. O início da percepção do mundo espiritual passa por aí. Você, ao nascer de novo, será o quê? Vivificado, vai receber a vida de Deus. O Senhor vai te vivificar, ok? Você será transformado. Você verá que a sua vida vai mudar. Outra característica, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado em Deus. Olha só, 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Preste atenção nesse texto, hein? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é Filho de Deus. Esse é o começo da jornada para nós ativarmos o nosso espírito. É a consciência de que Jesus é o Filho de Deus. Isso faz com que o nosso espírito seja vivificado. O que mais que acontece no novo nascimento? João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Preste atenção, isso aqui é algo muito poderoso. Você só se torna filho de Deus quando você crê em Jesus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas esse texto é claro em dizer que somente os que receberam Jesus, que são feitos filhos de Deus, só essas pessoas têm o poder de serem chamadas filhas de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, eu vou mostrar para você algo muito importante a partir de agora. Nós vimos aqui como acontece o novo nascimento. O novo nascimento acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, confessamos Jesus como nosso Salvador, recebemos a semente de Deus em nosso espírito. E você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver, inclusive agora mesmo. Dá um pause aqui nessa aula, fale com Deus, dobre os seus joelhos, diga a Ele que você se arrepende, que você recebe a Cristo. Esse é o novo nascimento. Você vai começar a sua ativação espiritual a partir disso. Agora, como que eu faço para saber se isso aconteceu comigo e como são as pessoas que nasceram de novo? Porque o novo nascimento, quando ele acontece em nossa vida, existem algumas características que passam a nos acompanhar. E a primeira característica de quem realmente nasceu de novo é que essa pessoa se torna uma pessoa inabalável. Ela é liberta das coisas aqui dessa terra. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem nasce de novo passa a confiar em Deus e, portanto, ela começa a viver uma vida inabalável. Não é porque não tem problema, é porque a sua fé, ela transcende todos os problemas e todos os desafios. Sabe o que mais que acontece? Acontece o que diz em Colossenses 3. Quem nasceu de novo começa a pensar e a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós pensamos nas coisas de cima porque as coisas de cima são as coisas eternas. E quem nasceu de novo, eu gosto muito dessa expressão final aqui do versículo, ó,
a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, você é colocado em Cristo. E quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, ele não vê você que está aqui dentro, ó. Ele vê Jesus que está te cobrindo. Ok? Quem nasce de novo, na verdade, é salvo dos seus pecados, conforme diz Mateus 1:21. Você passa a ser alguém livre dos pecados. E ser livre do pecado é ter capacidade para dizer não. É não viver debaixo de escravidão. Quem nasce de novo tem autoridade para adorar a Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito. E, portanto, ele só recebe a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ora, quem não nasceu de novo está morto, como eu mostrei para vocês aqui na Bíblia. Portanto, essa pessoa não pode adorar a Deus. Nascendo de novo, você passa a estar apto a adorar a Deus. E quem nasce de novo, conforme diz João 4:24, dentro dele nasce uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, toda pessoa que nasceu de novo, ela é transbordante. Ela passa a transbordar para a vida de outras pessoas, a vida que o próprio Deus colocou dentro dela. Dentro dela surgem rios de água viva que vão jorrar no coração de quem crê em Cristo Jesus. Ora, eu quero mostrar para você, por fim, que quem nasceu de novo, conforme diz Romanos 8:35, é mais do que vencedor em todas as coisas. Esse texto começa com o apóstolo dizendo o que pode nos separar do amor de Cristo. E ele mostra que nada pode separar do amor de Cristo. Porque quem nasceu de novo é mais do que vencedor em todas as coisas, porque ele tem revelação de que ele é amado por Deus. E por fim, essa é uma característica que precisa ser marcada. Quem nasceu de novo vive a realidade de Efésios 2:10, que diz assim: foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado para nós. É impossível, preste atenção na palavra que eu estou usando, hein? É impossível alguém nascer de novo e não praticar boas obras. Porque afinal, essa é uma característica de quem nasceu de novo. Ele passa a praticar boas obras. E conforme diz Mateus capítulo de número 7, versículo de número 16, que é o texto que eu coloquei aqui para você agora. Jesus diz que pelos frutos nós conheceríamos a árvore. Quem nasce de novo começa a frutificar conforme a sua natureza, transformada pelo poder de Deus. E eu termino dizendo para você, novamente, João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O início da ativação espiritual é a experiência do novo nascimento. Se você ainda não passou por essa experiência, eu convido você agora a orar, entregando a sua vida a Jesus. E a partir desse momento, você vai começar a viver tudo isso que nós dissemos aqui nesses minutos que nós estivemos juntos. Esse é o início da nossa vida espiritual. Esse é o início da ativação do nosso espírito, o novo nascimento, o recebimento de uma nova natureza. Ok? Bom, pessoal, próxima aula nós vamos começar de fato a entender o que é o espírito profundamente. Nós vamos falar sobre as atribuições do espírito e você não pode perder por nada. Portanto, eu te espero lá. Mas antes, é claro, eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver. Concentre-se no céu, porque o Senhor vai te alcançar através dessa oração. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai, essa pessoa que está acompanhando comigo esse seminário. Deus, que ela possa ter revelação, ó Deus, da tua parte. Que o Senhor possa conduzi-la, possa instruí-la ao novo nascimento.
Se isso ainda não houver acontecido, ó Pai, que junto comigo, ó Deus, neste momento, ela possa se arrepender dos seus pecados, ela possa se conectar diretamente com o Senhor e ela possa ser totalmente restaurada em nome de Jesus. Eu libero sobre ela uma palavra de bênção, uma palavra de poder agora. Em nome de Jesus, eu abençoo a saúde, eu abençoo, ó Pai amado, a vida emocional, eu declaro sobre ela a restauração. Eu declaro que o pecado perdeu o poder sobre ela em nome de Jesus. Que ela seja transformada pelo seu poder agora. Que o teu Espírito Santo fale profundamente nesse coração. Que o Senhor ministre, ó Pai amado, a tua graça e a unção do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Abraço, gente. Até a próxima aula. Vamos lá, hein? Que o curso está só começando e eu tenho certeza que você vai avançar muito nessa jornada. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre.